Nas terras ancestrais da Araucania, onde o vento sopra entre as copas das araucárias milenares, contando histórias de resistência e de dor, vivia um homem cujo destino estava profundamente entrelaçado às raízes de seu povo. Camilo Catrillanca, aos 24 anos, não era apenas um jovem agricultor. Ele representava o reflexo vivo de uma linhagem que se recusava a ser apagada ou silenciada pelo tempo. Em Temucuicui, sua comunidade, ele era reconhecido como um pai dedicado e um líder comunitário, alguém que carregava no olhar a sabedoria dos antigos e a determinação dos que lutam por justiça. Ele era o herdeiro de um legado pesado e honroso, sendo neto do respeitado Lonco Juan Catrillanca. Desde pequeno, Camilo aprendera que a terra, o Almapu, não era uma propriedade a ser explorada, mas uma entidade sagrada com a qual o povo mapuche mantinha uma conexão espiritual inquebrável. Para ele, cada sulco aberto no solo com seu trator azul era muito mais do que um simples trabalho agrícola. Era um ato de afirmação cultural e uma forma de resistência política necessária. A política, para Camilo, não estava nos gabinetes distantes, mas no direito fundamental de existir e de prosperar no território que pertencia aos seus antepassados. O cotidiano naquelas colinas verdes era marcado pela simplicidade e pela esperança de dias melhores. A vida de Camilo girava em torno de sua família e do trabalho duro que exigia cada estação. Naquele período específico de 2018, o coração do jovem transbordava de uma expectativa doce e profunda. Sua esposa, Teresa, estava grávida, e a chegada iminente de sua segunda filha era celebrada como um sinal de renovação para toda a linhagem. Ele planejava um futuro onde suas filhas pudessem crescer em liberdade, aprendendo a língua mapudungum e honrando os costumes ancestrais sem o medo constante que assombrava a região. No entanto, essa harmonia era testada por uma realidade externa agressiva. O cenário de tensão na região havia escalado drasticamente com a criação do Comando Yungla. Esta era uma força policial militarizada de elite, cujos integrantes haviam sido submetidos a treinamentos rigorosos na Colômbia, focados em táticas de guerra. Para o governo, a Araucania era vista como uma zona de combate. Para Camilo, era simplesmente sua casa. O brilho metálico dos fuzis e o ronco dos veículos blindados tornaram-se uma parte indesejada e ameaçadora da paisagem local. A militarização trazia consigo um clima de vigilância absoluta, onde drones e câmeras monitoravam cada passo da vida comunitária. Camilo desejava apenas viver em paz, longe da pressão de uma força estatal que o via como um adversário perigoso. O dia 14 de novembro de 2018 amanheceu com a neblina característica das manhãs úmidas do sul chileno, abraçando os campos com um manto cinzento e silencioso. Camilo despertou com a disposição renovada de quem tinha muito trabalho a realizar. O sol começou a romper as nuvens timidamente, iluminando o caminho de terra batida que ele percorreria com seu trator azul. Nada naquele início de jornada indicava que a paz seria estilhaçada de forma tão brutal. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O som rítmico do motor era a única trilha sonora de sua labuta, mas no horizonte um ruído metálico começou a crescer. O helicóptero surgiu repentinamente como uma ave de rapina mecânica, cortando o céu e projetando uma sombra opressora. Era o sinal claro de que a tranquilidade de Temucuicui estava com os minutos contados. Enquanto Camilo seguia seu caminho com um adolescente ao lado, alheio à tempestade de fogo que se organizava, o Comando Yungla já tomava suas posições táticas nas estradas. O jovem líder, que apenas desejava a liberdade de sua terra e o sustento de sua família, estava agora no centro de uma operação policial desproporcional. O céu,
antes sereno, agora estava manchado pela presença da aeronave, sinalizando que a paz seria destruída para sempre pela violência do Estado. A operação que selaria o destino trágico de Camilo Catrillanca começou sob a sombra de um pretexto frágil: o roubo de 3 automóveis de professoras na localidade de Ercilla. Esse incidente, que exigiria uma investigação policial, foi utilizado como o catalisador para uma demonstração de força desproporcional. O Comando Jungla, cujos integrantes haviam sido submetidos a treinamentos militares na Colômbia, não agiu com cautela, mas com a agressividade de um exército em território inimigo. Blindados rugiam pelas estradas de terra, enquanto helicópteros monitoravam o movimento das comunidades Mapuche, transformando a paisagem de Temucuicui em um cenário de guerra, onde a presunção de culpa recaía sobre qualquer um que possuísse raízes naquela terra ancestral. Alheio à magnitude da caçada humana, que se fechava como um cerco mortal ao seu redor, Camilo manobrava seu trator azul pela estrada poeirenta. Ao seu lado, no banco do veículo, estava o jovem MPC, um adolescente de 15 anos que admirava sua liderança. Eles voltavam de uma jornada no campo, conversando sobre as tarefas pendentes e a beleza daquela tarde. O ronco rítmico do motor do trator abafava momentaneamente os ruídos estranhos que vinham da mata. Para o jovem líder e seu acompanhante, aquele era apenas o caminho de volta para casa, um trajeto percorrido centenas de vezes. Eles não sabiam que, entre as sombras, o perigo já estava posicionado para o ataque. De repente, a paz foi estilhaçada por uma movimentação tática violenta. O Comando Jungla surgiu entre os arbustos, movendo-se com a precisão letal de quem não admite resistência. Não houve ordens claras de parada, nem tentativa de diálogo. O som seco de fuzis sendo destravados cortou o ar antes mesmo do primeiro clarão. A poeira levantava-se sob as botas dos policiais, que avançavam disparando contra o trator azul, tratando o veículo e seus ocupantes desarmados como alvos militares legítimos. O caos instalou-se em segundos, tornando o ar pesado com o cheiro acre de pólvora e a sensação de que o mundo conhecido estava desmoronando sob uma chuva de metal. Os disparos tornaram-se frenéticos, ecoando pelos vales e alertando a comunidade sobre o horror. Projéteis militares de alta potência rasgavam o metal do trator e a esperança de sobrevivência de quem ali estava. O sargento Carlos Alarcón manteve a mira firme em seu alvo. Camilo estava de costas, desarmado, focado unicamente em controlar o trator para proteger o jovem ao seu lado. Foi nesse momento de vulnerabilidade que o tiro fatal foi disparado. A bala atingiu a nuca de Camilo, atravessando seu crânio com uma violência devastadora. O jovem pai desabou sobre o volante, enquanto o trator continuava a avançar por alguns metros por pura inércia, agora guiado pelo silêncio da morte. Ao lado do corpo inerte, o terror que consumia o adolescente MPC era indescritível. Ele viu o sangue de Camilo tingir o assento do trator e sentiu o calor dos projéteis passando perto de seu rosto. Antes que pudesse processar o horror, foi arrancado violentamente do veículo por mãos brutas. Os policiais não demonstraram qualquer resquício de humanidade. Enquanto Camilo jazia em seus últimos instantes de agonia, o adolescente foi jogado brutalmente ao solo e imobilizado sob a mira constante de fuzis. Seus pedidos desesperados de socorro foram ignorados pelos agentes, que ocupavam a cena com uma frieza, tratando aquela estrada de terra como uma zona de conquista onde os direitos básicos haviam sido revogados. Com Camilo Catrillanca agonizando sobre a terra, um silêncio sombrio começou a se instalar entre os oficiais presentes. A poeira baixava lentamente, revelando a magnitude do crime cometido contra um homem desarmado. Ali mesmo, entre os destroços e o sangue derramado, a engrenagem do encobrimento começou a girar com rapidez.
Oficiais superiores alinhavam o discurso para fabricar uma narrativa que falaria de confrontos armados e perseguições criminosas que nunca existiram. Acreditavam que poderiam enterrar a verdade junto com o corpo de Camilo. No entanto, um detalhe crucial escapava ao controle. Presa ao capacete do sargento Raul Ávila, uma câmera GoPro havia registrado cada segundo daquela operação, capturando a realidade nua que a mentira oficial jamais conseguiria apagar totalmente. Os ecos dos disparos fatais ainda ressoavam nas colinas úmidas da Araucania, quando a farsa oficial começou a ganhar forma nos gabinetes luxuosos de Santiago. Assim que o sangue de Camilo Catrillanca começou a esfriar sobre a terra, uma segunda violência começou a ser tecida. Antes mesmo de a família ser notificada da tragédia, a propaganda do Estado já operava, disparando comunicados que pintavam um cenário de guerra fictício. O governo e o comando dos carabineiros afirmaram com convicção gélida que ocorrera um confronto armado intenso e que a morte de Camilo fora o resultado de um fogo cruzado iniciado por criminosos. Para desumanizar a vítima e justificar a letalidade do comando Jungla, espalharam a mentira de que o jovem líder possuía antecedentes criminais, tentando transformar um agricultor respeitado em um delinquente que merecia seu fim violento. No entanto, nos bastidores da operação, o pânico corroía a confiança dos agentes envolvidos. Eles sabiam que a verdade absoluta estava gravada. O sargento Raul Ávila, ciente de que as imagens de sua câmera desmentiam a versão oficial, tomou uma decisão desesperada e criminosa. Sob o pretexto absurdo de que o cartão de memória continha imagens íntimas, Ávila destruiu fisicamente o dispositivo, eliminando a prova irrefutável da execução. O que ele não previu foi que a destruição de provas seria, por si só, uma confissão de culpa mais poderosa do que qualquer imagem. A narrativa de confronto apresentava rachaduras profundas antes mesmo do funeral de Camilo ser organizado pela comunidade de Temucuicuí. Enquanto as autoridades difamavam sua memória em rede nacional, o sofrimento em Temucuicuí atingia profundezas abismais. Teresa, a esposa de Camilo, carregava no ventre a segunda filha do casal, condenada a conhecer o pai apenas por fotografias e relatos de resistência. A dor de Teresa era duplicada. Ela chorava a perda do companheiro e lutava contra o veneno das calúnias nos jornais. Juan Catrillanca, o avô Ilonco, observava o corpo do neto retornar, não como guerreiro caído em batalha, mas como um homem assassinado pelas costas enquanto trabalhava em sua terra ancestral. Para a família, cada mentira oficial era como um novo disparo contra o peito de Camilo. Uma tentativa cruel de assassinar sua dignidade após já terem tirado sua vida. A imprensa nacional agiu inicialmente como alto-falante acrítico das forças de segurança. Manchetes sensacionalistas reforçavam o preconceito contra o povo mapuche, sugerindo que a ação policial militarizada era necessária para a ordem pública. Contudo, a verdade emergiu por caminhos que mentirosos não puderam bloquear totalmente. Médicos e advogados independentes, ao examinarem com minúcia a autópsia, notaram inconsistências brutais que desafiavam a física do suposto confronto. O trajeto da bala provava que Camilo estava de costas para os agressores e que não havia sinal de pólvora em suas mãos. Não houve troca de tiros. Houve uma execução sumária, seguida de uma fraude processual em larga escala. O cenário do crime foi alterado e depoimentos foram ensaiados sob supervisão de oficiais superiores que temiam a queda de toda a estrutura de comando. O isolamento geográfico de Temucuicuí não impediu que a indignação se espalhasse como um incêndio florestal. O contraste entre a imagem de Camilo no trator e a descrição sombria dos ministros gerou uma dissonância cognitiva na sociedade chilena.
A investigação revelou que o Comando Jungla disparou dezenas de vezes contra o trator, não em resposta a um ataque, mas como demonstração de força contra um alvo indefeso. O muro de silêncio tremeu quando vozes internas, movidas pelo medo, sussurraram a verdade terrível para os investigadores. A teia de mentiras estava finalmente prestes a se romper sob o peso da realidade física. Cada cartão destruído deixava um vácuo que só a verdade preencheria. A pressão popular em Santiago aumentava, exigindo transparência em um caso que cheirava a encobrimento estatal. A tensão atingiu um ponto de ruptura quando um segredo vazou dos quartéis. Um informante interno confirmou que não houve resistência armada e que as câmeras foram sabotadas deliberadamente para esconder um assassinato. A farsa oficial desmoronava, transformando-se no maior escândalo político da década e preparando o terreno fértil para uma explosão social sem precedentes que o Chile jamais esqueceria. Quando a farsa construída pelas autoridades finalmente ruiu sob o peso da realidade, o Chile não apenas assistiu em silêncio, o país explodiu em uma indignação que não se via há décadas. O assassinato de Camilo Catrillanca deixou de ser um incidente rural para se transformar no catalisador de uma revolta nacional. As mentiras sobre o confronto armado foram o estopim que incendiou as ruas de Santiago até as aldeias remotas da Araucania. A imagem de Camilo, o jovem com seu trator azul, começou a ser projetada em edifícios e estampada em cartazes que uniam estudantes e povos indígenas sob uma mesma bandeira de fúria e dignidade. O Chile estava em chamas. O grito de que o país acordou começou a ecoar antes mesmo da revolta de 2019, tendo o sangue de Camilo como a tinta desse novo capítulo. A pressão social tornou-se insuportável, forçando rachaduras definitivas na hierarquia do Estado. O general Hermes Soto, chefe dos Carabineiros, viu sua autoridade se desintegrar diante das evidências de que seus subordinados haviam mentido e destruído memórias de câmeras. Sua renúncia foi um marco sísmico, um reconhecimento de que a instituição estava mergulhada em uma crise de ética sem precedentes. Juntamente com ele, figuras políticas que haviam defendido a versão oficial foram forçadas a se retratar ou abandonar seus cargos, enquanto o governo tentava conter uma crise de legitimidade que ameaçava engolir a administração central. A queda de Soto simbolizava o fim da impunidade cega para o Comando Jungla. No centro desse turbilhão, a voz de MPC, o adolescente que sobreviveu ao ataque, emergiu com uma força devastadora. Seu depoimento detalhado foi o martelo que quebrou as defesas dos acusados. Diante dos investigadores, o jovem narrou como, após o disparo que ceifou a vida de seu amigo, ele foi arrancado do veículo e submetido a torturas físicas por parte dos agentes. O jovem descreveu o terror de ser mantido sob a mira de fuzis de guerra, sendo pressionado a confessar crimes que nunca cometera enquanto o corpo de Camilo ainda estava ao seu lado. O relato da criança humanizou a tragédia para todo o país e expôs a face mais cruel da militarização. O uso de táticas de combate contra camponeses desarmados. A perícia balística trouxe a prova científica que selaria o destino jurídico dos envolvidos. Os exames confirmaram que a bala que atingiu a nuca de Camilo partiu do fuzil de assalto operado por Carlos Alarcón. Mais do que isso, a análise técnica da trajetória do projétil revelou que os disparos não foram aleatórios ou resultado de um fogo cruzado. Foram tiros deliberados, direcionados a matar. O trator azul, que deveria ser um símbolo de trabalho para a comunidade, tornou-se uma peça de evidência macabra, crivada de perfurações que desmentiam qualquer possibilidade de defesa. A ciência forense gritava o que o governo tentava abafar.
Camilo fora executado friamente enquanto estava de costas, segurando apenas o volante de sua ferramenta de trabalho. No seio de Temucuicui, o luto transformou-se em resistência. A dor da perda não resultou em paralisia, mas em uma mobilização que uniu as linhagens Mapuche. Camilo tornou-se símbolo de dignidade, um guerreiro cujo sacrifício expôs feridas de um povo que luta por território. As cerimônias tradicionais ganharam urgência. Sua imagem tornou-se onipresente, lembrando que o Estado não poderia tratar a terra indígena como campo de batalha. O movimento Mapuche encontrou eco na sociedade urbana, criando solidariedade e exigindo punição e reparação histórica. Com o véu de mentiras rasgado e os contornos do assassinato expostos, o caminho para o tribunal estava traçado. Os policiais, que se sentiam protegidos pela farda, enfrentavam agora o peso da lei comum. O Chile parava para acompanhar o início do julgamento de Carlos Alarcón, um evento que prometia ser o acerto de contas da década. No entanto, pairava uma dúvida. A justiça teria coragem de condenar seus próprios soldados ou a impunidade voltaria a assombrar a memória de Camilo? O Tribunal de Angol transformou-se no palco central de um drama nacional que transcendia as paredes de concreto da justiça chilena. O clima era de uma densidade quase palpável, onde cada passo dado nos corredores ecoava com o peso de séculos de injustiça acumulada contra o povo Mapuche. De um lado da bancada estavam os advogados da família Catrillanca, movidos por uma sede de verdade que unia comunidades inteiras. Do outro, a defesa técnica dos carabineiros, tentando desesperadamente mitigar os danos de uma instituição mergulhada em um colapso moral sem precedentes. O ar na sala de audiência parecia rarefeito, carregado pela presença espiritual de Camilo, cujo nome agora era um grito de guerra nas ruas de todo o país. O julgamento não era apenas sobre um disparo fatal, mas sobre a própria integridade de uma nação ferida. À medida que as sessões avançavam, o país descobria novos níveis de perversidade no encobrimento dos fatos. O ponto de ruptura jurídico ocorreu com a exibição de evidências digitais que a polícia acreditava ter destruído para sempre. Em vídeos estarrecedores que vazaram de dentro da própria corporação, os agentes envolvidos na operação apareciam em momentos de vulnerabilidade, admitindo abertamente que a narrativa do confronto armado fora uma ficção montada dentro do quartel para enganar a opinião pública chilena. Carlos Alarcón, o autor do disparo do fuzil de guerra, revelou-se um peão em um jogo de poder muito maior, confessando que recebeu ordens diretas de seus superiores para mentir e destruir as provas físicas. Essas confissões, projetadas nas telas do tribunal, foram como lâminas afiadas que cortaram o último fio de credibilidade que a força militarizada ainda tentava sustentar perante os magistrados e a sociedade. No entanto, o momento de maior carga emocional não veio de uma prova pericial fria, mas da voz ancestral de Juan Catrillanca. O lonco de Temucuicui sentou-se diante dos juízes com uma dignidade que parecia emanar da própria terra que seu neto tanto defendera. Com a voz firme, mas marcada pelo peso de um luto que não conhecia repouso, Juan falou sobre o vazio deixado pela partida de Camilo. Ele descreveu o jovem não como o alvo de uma operação policial, mas como o coração de uma linhagem, o pai que nunca seguraria sua segunda filha no colo e o líder que acreditava na paz através do trabalho no campo. Suas palavras sobre a dor de ver a memória de seu sangue ser manchada por calúnias oficiais forçaram o tribunal a confrontar a dimensão humana da tragédia, lembrando a todos que ali se julgava a vida de um homem, não apenas um processo burocrático. Enquanto o julgamento caminhava para o desfecho, a instabilidade social nas ruas de Santiago e da Araucania atingia um ponto de ebulição perigoso.
O país parava diariamente para acompanhar cada depoimento, aguardando um veredito que definiria o futuro da justiça em território indígena. Quando o juiz finalmente iniciou a leitura da sentença, o silêncio no tribunal era absoluto e cortante. Carlos Alarcón foi condenado a uma pena total de 16 anos de prisão efetiva, 11 anos pelo homicídio de Camilo Catrillanca e outros 5 anos pela tentativa de homicídio contra o menor MPC, que sobrevivera para testemunhar o horror. Outros 7 policiais e um advogado da instituição também receberam penas por obstrução da justiça e destruição de evidências, selando o destino daqueles que tentaram apagar a verdade com mentiras e intimidação sistemática. A sentença foi recebida com um misto de alívio e solenidade fora dos tribunais. Pela primeira vez na história recente do Chile, a farda não serviu de escudo absoluto contra a punição por um crime cometido contra um cidadão mapuche em seu próprio território ancestral. O tribunal reconheceu oficialmente que não houve troca de tiros e que Camilo fora executado de forma injustificada. Contudo, enquanto as algemas se fechavam nos pulsos de Alarcón, um sentimento agridoce ainda pairava sobre a comunidade de Temucuicui. A vitória judicial era histórica, mas o vazio na mesa da família Catrillanca permanecia inalterado. A pergunta que ecoava entre as araucárias era se aquela condenação individual seria suficiente para curar a ferida aberta na alma da região, ou se era apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais longa em busca de verdadeira paz. A justiça selada nos tribunais de Angol não foi o ponto final de uma jornada de dor, mas sim o início de uma ressurreição simbólica que atravessaria as fronteiras da Araucania para inflamar o coração de toda uma nação. A imagem de Camilo Catrillanca, com seu olhar firme, sereno e o tradicional trarilonco cingindo sua fronte, deixou de pertencer exclusivamente à sua família e à comunidade de Temucuicui para tornar-se o rosto de uma indignação nacional sem precedentes. Menos de um ano após o crime, quando o Chile mergulhou nas chamas da histórica revolta social de 2019, a bandeira mapuche, a Ueno Foye, tremulava com orgulho no topo de monumentos em Santiago. Ao lado dela, o rosto de Camilo estava estampado em murais gigantescos, cartazes feitos à mão e camisetas de jovens que nunca haviam pisado no sul, mas que sentiam sua dor como se fosse própria. Ele não era mais apenas uma vítima da violência militarizada. Ele se tornara o mártir de um sistema que clamava por dignidade e reconhecimento. O grito que antes ecoava solitário entre as florestas de araucárias agora ressoava com a força de milhões no asfalto da capital, unindo a luta ancestral pela terra à urgência moderna por justiça social e igualdade. Enquanto o país ardia em desejos de mudança nas praças públicas, dentro do território de Temucuicui, a vida teimosamente encontrava formas de florescer sobre as cicatrizes deixadas pelos blindados. Teresa, a viúva que carregou o peso esmagador do luto durante toda a sua gestação, deu à luz a segunda filha de Camilo. A pequena, que nunca sentiria o calor das mãos calejadas do pai ou ouviria sua voz suave descrevendo o trabalho no campo, nasceu em um mundo que já não era o mesmo que o pai deixara. Sua existência tornou-se o testemunho vivo de que o ciclo da vida mapuche é inquebrável, uma sucessão de esperança que nenhuma bala de fuzil poderia interromper. A família Catrillanca, sob a liderança sábia e resiliente do lonco Juan Catrillanca, fez questão de criar a nova geração mergulhada nos preceitos da cultura ancestral, ensinando-lhes que o nome de seu pai não era uma marca de tragédia, mas uma herança de coragem inabalável. Cada passo da criança no solo fértil de sua comunidade representava uma vitória silenciosa e poderosa sobre aqueles que tentaram apagar aquela linhagem da história chilena.
O impacto político do caso Catrillanca forçou o Estado a encarar um espelho que refletia séculos de negligência e preconceito institucionalizado. A discussão sobre a redação de uma nova Constituição para o Chile foi profundamente moldada pelo sangue derramado sobre aquele trator azul. O conceito de um Estado plurinacional que reconhece formalmente a autonomia, a língua e os direitos territoriais dos povos originários deixou de ser uma demanda marginal para ocupar o centro nevrálgico do debate político nacional. Camilo, em sua partida prematura e injusta, conseguiu o que décadas de diplomacia falha e promessas vazias não alcançaram: colocar a identidade mapuche como um pilar fundamental e inegociável para a construção do futuro do Chile. A verdade, arrancada com tanta dificuldade das mentiras oficiais nos tribunais, tornou-se o alicerce para uma nova consciência nacional, que já não aceitava mais o silenciamento sistemático de seus filhos mais antigos e valorosos. A redenção espiritual de Camilo completou-se através das cerimônias tradicionais, que devolveram sua essência à terra que o viu nascer e pela qual ele tanto trabalhou. No rito sagrado do Eluun, o funeral tradicional, a comunidade mapuche não apenas chorou a perda de um líder promissor, mas celebrou o retorno de um guerreiro ao ciclo eterno da natureza. O som profundo do cutrum e o sopro melancólico da trutruca preenchiam o ar úmido da manhã, elevando preces que pediam proteção para o território e paz para o espírito que partia. Na cosmologia de seu povo, Camilo não deixou de existir. Ele se transformou em um pilã, um espírito ancestral benevolente que habita as montanhas nevadas e as águas correntes, vigiando silenciosamente aqueles que continuam a semear a terra com dignidade e respeito. A justiça dos homens pode ter dado anos de prisão para Carlos Alarcón e seus cúmplices, mas a justiça da terra deu a Camilo a imortalidade nas raízes profundas das araucárias milenares que vigiam o horizonte. Ao refletirmos sobre a trajetória de Camilo Catrillanca, compreendemos que sua narrativa não se encerra com uma sentença judicial ou um túmulo coberto de oferendas. Ela permanece vibrante na insistência de MPC em narrar a verdade, na força inesgotável de Teresa em guiar suas filhas e na resistência política de Juan Catrillanca, que continua a ser o pilar de seu povo. A tragédia de um homem desarmado, abatido pelas costas enquanto trabalhava, transformou-se em uma lição universal sobre a indomável vontade humana de buscar a luz mesmo nas sombras mais densas da opressão. A Araucania ainda enfrenta desafios monumentais e a presença militar não desapareceu completamente das estradas de terra, mas o precedente histórico deixado pelo caso Catrillanca serve hoje como um escudo ético e moral contra a impunidade. A voz de Camilo continua a ecoar através das matas do sul, sussurrando entre as folhas que a primavera da justiça, embora lenta, é absolutamente inevitável. Sua memória é uma semente que, uma vez plantada no coração de um povo, jamais para de crescer e dar frutos. Eles tentaram enterrá-lo com mentiras, mas esqueceram que ele era uma semente de liberdade. Hoje, o Chile entende que o sacrifício de Camilo provou que a verdade é a única força capaz de desarmar fuzis e transformar a história. Como diz o provérbio que se tornou o lema eterno de sua luta, podem cortar todas as flores do campo, mas nunca conseguirão deter o avanço da primavera. A memória de Camilo Catrillanca é, agora e para sempre, o florescer invencível da dignidade de um povo que se recusa a cair no esquecimento.